Olá, boa noite! Começando o nosso segundo dia da maternidade, da Semana da Maternidade Consciente. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Esperar a nossa convidada especial de hoje, Sofia, uma querida. Boa noite, Érica. Dá um tempinho para o pessoal chegando. Queria aproveitar e agradecer a participação de ontem, a interação do pessoal. Muito legal a gente poder compartilhar essas informações por aqui, a gente trocar essas ideias. Fico muito feliz da gente poder multiplicar tudo isso. São assuntos que eu acho extremamente relevantes e importantes na maternidade. E a gente precisa multiplicar isso, né? A gente precisa falar sobre essas questões, a gente precisa falar sobre uma educação respeitosa, a gente precisa falar sobre o respeito às decisões da mulher no parto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a Sofia. A gente vai falar um pouquinho sobre gestação consciente, sobre parto humanizado, que é, na verdade, uma humanização do parto. A gente vai falar sobre que tipo de consciência e de informação a gente precisa ter. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque o som para mim aqui tá meio esquisito. A gente vai falar sobre o tipo de humanização que a gente precisa ter no parto. Boa noite, Catherine, Felipe, Nicole. Sejam bem-vindos, muito feliz de ter vocês aqui participando. Esperando só a nossa convidada da noite chegar. Boa noite, Duan, minha parceira querida de trabalho. E eu queria aproveitar e falar com vocês que a gente, algumas informações a gente está disponibilizando lá no canal do Telegram. Criei uma comunidade, né, lá para a gente poder trocar algumas informações. Então, nem tudo a gente consegue falar aqui na live, mas lá a gente vai continuar alimentando com informações importantes, informações relevantes, trazendo algumas matérias, alguns conteúdos. As meninas que estão participando da semana comigo também estão disponibilizando. Então, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, a gente recebeu várias perguntinhas hoje. Se não der tempo de responder igual ontem, o papo foi tão bom que a gente acabou não respondendo as perguntas. Oi, meu amor. A gente vai responder lá no canal do Telegram, tá? Então, até o final da semana a gente vai responder. Eu vou subir as lives aqui pro IGTV e até domingo elas vão ficar por aqui. E aí depois a gente vai disponibilizar lá no canal. Então, se vocês quiserem rever, vai estar só lá no canal. O link tá lá na bio, tá? Sofia entrou. Vou convidá-la para a gente poder começar nosso papo delicioso da noite. Espera aí, gente, que eu tenho algumas dificuldades com esses equipamentos aqui. Ainda não estou muito inteirada do assunto. E Sofia, Oi, tudo boa bem? noite, tudo bem? Deixa eu botar o nome da Tá nossa me live aqui, senão ouvindo? acontece igual ontem, eu esqueço. Aí fica no meio do Tá. negócio, eu digitando, perdidinha. Que a pessoa não é muito familiarizada com essas coisas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Tô, eu Tá. tô. Deixa o pessoal se manifestar para ver se tá também. Vocês estão ouvindo bem, gente? Sofia, a mim também? Tudo certinho? Sofia, boa noite. Um prazer enorme conversar com você. Que bom que deu Ah, certo, né? A gente ia conversar obrigada. ontem, mas você teve um imprevisto de parto, então acabou ficando para hoje. Sua imagem está um pouquinho distorcida, Sofia. A Duan falou e eu também estou notando. Você está meio embaçadinha. Espera aí só um pouquinho. Tá. Deixa a Sofia se ajeitar aí. Ficou melhor ou ainda não? Não, o seu som tá ótimo. A sua imagem que tá um pouquinho com um pixelzinho, quadradinho assim. Mas acho que é a Será conexão, né? possível? Não? Pode ser, Acho que pode ser a pode ser. conexão.
Mas seu É áudio que eu tá tô com aquele ótimo. negócio O pessoal tá eu te tô com ouvindo a super luz bem. aqui, só que É internet, acho que não é luz, não. Acho que é internet. então, É. então Não tem problema, vamos embora. Importante é a é gente que ouvir a assim, informação, né? eu precisei achar um lugar que eu ficasse longe dos meus cachorros, que eles Ah, não me deixam fazer live, eu sei entendeu? como é que é. Aqui em casa eu Aí venho pro quarto da pode ser frente porque isso. nos fundos sempre tem a minha latindo também. Verdade. Sofia, boa noite. Muitíssimo obrigada por aceitar esse convite. É um prazer enorme te ter aqui falando sobre um assunto que eu acho tão importante, né? Falar sobre uma gestação consciente, falar sobre a questão da humanização no parto, né? A humanização nas relações, e isso começa quando a gente coloca um serzinho no mundo com as nossas escolhas, o respeito pelas nossas escolhas, né? Estou muito feliz. Eu tenho a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né? Eu fiz pilates Uhum. com você. Se eu tivesse neném aqui em Resende, você seria minha doula. Acabou que eu tive neném em São Paulo. E a gente depois se Uhum. reencontrou na mentoria, né? Que foi outro presente. Verdade. Muito legal a gente estar junta nessa jornada, nessa empreitada. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e depois a gente começava o nosso bate-papo. Tá bom. Primeiro, quero agradecer o convite, gostei muito. É um assunto que eu gosto de falar, né? Poder compartilhar na sua semana. Nossa, achei maravilhoso. Obrigada. Eu Eu sou que Sofia agradeço. Mendes, eu sou de Resende, interior do Rio de Janeiro. Resido aqui, né? Sou graduada em fisioterapia, né? Foi assim que o meu começo, né, aconteceu. Dentro da fisioterapia, eu comecei a ter contato com a parte de ginecologia, e aí o mundo se abriu para mim, e dentro desse novo mundo veio a função de doula, né? Conheci a doulagem tem 13 anos e estou atuando nela esse tempo. E aí eu trabalho com as gestantes durante a gestação toda, né? Até mais ou menos as mães com uns 3, 4 anos, com seus filhinhos, né? É, porque você tem depois a creche, né? Isso. Antes da creche, eu já fazia outros trabalhos, né? Eu começava com a parte de Pilates para gestante, depois eu tinha o Pilates mãe e bebê, né? Tenho também a formação na dança materna, que é um Sim. projeto, e tenho no Brasil todo, e aí eu sou a que tem a permissão aqui na cidade para dar as aulas. E aí eu comecei até chegar na creche. Hoje eu tenho também a creche, Sim. né? Que é a Ninho Casa Útero. E esse é o meu universo, é o que eu gosto de fazer. Estou sempre em movimento, sempre em aprendizado, né? Porque não é não é um assunto que parado, né? É um assunto que está sempre se Sim. modificando, Sim. está assim evoluindo e a gente precisa acompanhar isso ao longo do tempo. E eu amo o que eu faço, Dani. Sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu imagino, porque a gente vê, né? Quem te conhece pessoalmente vê isso no dia a dia, vê na sua atuação, e a gente consegue perceber isso pelas redes sociais também, né? E assim, vamos combinar, né? Eu falo que é um privilégio poder trabalhar trazendo vidas ao mundo, né? Eu falo que é um momento É verdade. assim tão lindo, tão sublime, e a gente poder participar disso de alguma forma, de fato, é um presente, né? Eu acho um grande É privilégio. mesmo. Eu acho um grande privilégio. É Eu não consigo emocionante. estar na área de saúde. Eu sou uma pessoa meio fraca para essas coisas, sabe? Mas eu acho lindo, 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 lindo. E aí eu acabo, né, direcionei a maternidade, me direcionou novamente para a área de educação, né, para a área da questão da educação positiva, do autoconhecimento, e estou eu de volta, né? As minhas raízes são da educação, né? Sou professora por formação, e aí, por alguns motivos, mudança de cidade, uma série de coisas, eu acabei saindo um pouco. E quando eu engravidei, isso voltou a ficar latente e aos poucos eu consegui me direcionar um pouquinho para isso de novo. E é um encontro muito feliz de ter no meu caminho, assim. Mas Então é vamos muito começar? importante, né? Vamos. Sim. Eu queria, Sofia, que você começasse falando pra gente. Eu abri algumas caixinhas de pergunta, né? E aí a primeira pergunta que me fizeram foi assim: o que seria uma gestação consciente? E aí, na verdade, a primeira foi essa, depois tiveram algumas outras que me perguntaram mais ou menos a mesma coisa.
E aí uma delas ainda falou pra mim assim, ai, porque eu me preparo tanto, eu tô com alergia, tá, gente? Desculpa. Eu me preparo tanto com o quarto do bebê, até a Amanda fez um comentário desse ontem também na live. A gente se preocupa com enxoval, a gente se preocupa com uma série de coisas, né? Que na verdade não que não sejam importantes, né? Mas que talvez não sejam tão relevantes quanto a consciência de um processo de gestação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu tenho um pensamento sobre essa questão de uma gestação consciente, né? Agora Tá. voltou, porque pra mim ficou Travou? tudo preto na tela, desculpa. Travou, ficou Ah, tudo preto na tela. Agora voltou, desculpa. você travou para mim. Foi. Então, eu não sei se as pessoas estavam me ouvindo antes, mas eu vou repetir. Tá. Eu falei que, para mim, a gestação consciente, ela começa antes da concepção, né? Sempre que possível, a mulher se preparar mesmo, decidir ser mãe, né? Porque Sim, ela tem que entender tudo que esse universo vai fazer com a vida dela. E são sim. muitas mudanças, Muitas, né? E são muitas. mudanças internas e externas, que ela precisa se preparar, né? Sim. Sei que tem várias gravidez que não são, né, assim, planejadas, são Planejadas. desejadas, mas não planejadas. Vem e de repente Sim, você se descobre gestante. sim, E nem por isso você não pode ter uma gestação consciente. Claro, você vai se sim, preparar para isso sim, durante a gestação. Mas o ideal seria que a mulher se preparasse antes mesmo da concepção, sim, né? Não só a mulher, como o casal, sabe? Eu acho muito importante esse preparo. Na maioria das vezes fica para o segundo filho, né? No primeiro a é gente tem que vivenciar isso durante a gestação. E aí, a partir verdade. daí, buscar o conhecimento sobre esse novo universo. Não só as mudanças fisiológicas que ela vai sofrer, como as mudanças emocionais também, que ela vai, né, ter ao longo da gestação. É hora dela tratar questões de hereditariedade, eu acho muito importante. Sim, Conhecer a própria história de como ela foi gestada, de como ela foi parida, nasceu. Isso tudo ajuda ela a entender o processo que ela vai ter com esse filho. E, e não só a preparação da mulher, como a preparação do casal, quando esse casal existe, né? Eu acho sim, muito importante. Os pais têm que vir juntos nessa história, né? O exatamente. bebê ele está sendo alojado só em um, mas é só isso, porque a gestação é dos dois. Eles têm que vir muito juntinhos, muito consciente, né, dessa mudança que o casal vai sofrer, porque eu sempre falo, primeiro eles tratam o individual, Sim, para depois eles começarem a trabalhar como um casal e poder receber, né, essa terceira pessoa que vai sim, chegar. sim. E aí essa consciência realmente não está nas coisas materiais, né, que Sim, envolve um bebê, uma sim, gestação. Então, ela precisa entender as mudanças fisiológicas e trabalhar com isso, seja através de exercícios, uma boa alimentação, né? A escolha de bons profissionais para estar acompanhando ela durante esse período, sim, entender as emoções, saber falar sobre elas, pedir ajuda, né? Eu acho importante, seja ajuda de alguém próximo, como seja ajuda de um profissional, né? Cada sim, situação tem uma necessidade, mas sim, principalmente começa com a procura do conhecimento sim, sobre o assunto. sim. E aí você fala isso, é muito interessante, né? Eu tenho uma bebê de 2 anos e 8 meses.
E quando a gente ficou grávida, a gente quis muito, né? Então foi uma gravidez muito desejada e muito planejada. A gente começou a se preparar no sentido de assim, vamos parir daqui a 9 meses, né? Então a gente meio que projeta lá para frente como se de fato começasse no parto, né? E a gente esquece de tudo que antecede, né? E a gente tem que Uhum. inclusive ler para poder saber, porque assim, eu tive um baita de um baby blues, né? Eu fiquei bem deprê. Para mim foi um momento muito conturbado assim, quando minha bebê nasceu, né? Eu sempre trabalhei, sempre fui muito ativa e de repente eu me vi trancada dentro de casa, vazando leite, neném no colo 24 horas por dia, barriga cortada, isso mexeu muito comigo, né? Então eu não tive talvez um preparo emocional suficiente e eu fui buscar isso depois que minha filha nasceu. E porque eu não me preparei para isso, eu não me preparei para a gestação. Eu cuidei da minha alimentação, né? Aí eu fazia os meus exames direitinho, procurei dormir bem, fazer atividade física, mas o emocional eu acho que ele vem junto com o pacote, né? E a gente precisa Uhum. falar que a gestação é do casal. A gestação, ela não é só da mãe, foi isso que você falou, ela tá ali, né? O neném tá na barriga da mãe. Mas a criança é 50% pai, 50% mãe, então a gestação é dos dois. E isso precisa vir junto, isso precisa ser conversado, ser elaborado, porque muda muito a vida da mulher, mas muda muito a vida do casal. Então, eu costumo dizer, hoje eu estava conversando com uma amiga no WhatsApp e ela falou isso. Eu não planejei essa gravidez, não é uma gravidez planejada, mas é uma gravidez muito desejada. Então, eu tô lendo, eu tô me informando, eu converso muito com meu marido, a gente troca muita ideia. E aí eles já conversam sobre cama compartilhada, e aí eu até comentei com ela, eu falei, nossa, que bacana vocês estarem, né, fazendo esse tipo de planejamento lá na frente. Porque, de fato, as coisas podem sair completamente diferentes do que a gente planejou. E isso a gente tem que também ter ciência de que pode acontecer, né? A gente não tem o controle de tudo. Mas muitas vezes, quando Sim, isso já está conversado, quando você já tem consciência dos seus limites como indivíduo, dos limites do seu parceiro, dos limites da relação, as coisas ficam mais leves e mais fáceis, né? Então fica mais é fácil de você verdade. lidar com alguns problemas que possam surgir ao longo do percurso, porque eles podem surgir, né? E muitas vezes eles surgem com força. E aí você tendo essa consciência, fica muito mais fácil. Eu falo que se a gente fosse fazer hoje uma listinha de chá, né, de enxoval, essas coisas, eu colocaria a primeira coisa, acompanhamento psicológico, rede de apoio, e lá no finalzinho, mantinha, paninho de boca, lençol, porque essas coisas acabam não sendo tão relevantes quanto as outras. A gente precisa, eu sempre uso essa frase, né? A gente transborda aquilo que está sobrando na gente. Então a gente precisa estar bem para a gente cuidar bem do nosso filho. E bem em todos os Exato. sentidos, bem emocionalmente, bem fisicamente. Se a gente não cuida da gente como indivíduo, se a gente não cuida da gente como um casal, dificilmente a gente vai conseguir cuidar de um bebê. E o bebê precisa muito. O bebê precisa muito, né? A gente fala, a gravidez dura 12 meses, né? Porque tem a esterogestação. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso agora. Então a gente precisa ter a consciência de que não saiu da barriga, as coisas mudam da noite para o dia, né? Aquela gestação ainda continua. E se a gente não tem consciência disso, o processo pode ficar um pouco mais difícil. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da esterogestação também, que foi uma das perguntinhas que a gente teve aqui. Tá. Então, só para aproveitar o gancho do que você estava falando, eu acho assim, os casais, eles precisam estar em casa e conversar exatamente como a sua amiga falou, de assuntos relacionados à chegada e à convivência com esse bebê. Como eles pretendem, né, lidar com tudo isso? E não conversar só no fim do dia, nossa, hoje eu vi isso, custa tanto, preciso comprar isso, tem que... Não, a gente tem que tirar, né, esses conceitos que a gente traz já e aprender a conversar, né, a troca, fazer escolhas juntas, a permitir. E Sim, aí já começa uma extragestação mais fácil, onde tem sim, comunicação, fica muito sim. mais fácil O viver, diálogo é a base de né? tudo, né, Sofia? Com certeza. O tempo para todo tipo de relacionamento, né, e Exatamente, para a vida, a gente precisa exatamente. aprender a dialogar. E eu acho assim, a estrogestação, que a gente fala que em torno aí dura uns 3 meses, né? É quando o bebê ele sai daquele pequeno mundo dele e vem para um mundo maior, né? Mas ele continua sendo aquele bebê. Ele não se reconhece ainda como um indivíduo,
né, à parte, ele tem uma necessidade enorme da mãe, que é o primeiro contato dele, né, que já começa pela alimentação, né, pela amamentação, é ali que aquele bebê vai criar o vínculo com a mãe, e depois ele vai até aumentar esse vínculo, ele vai descobrir o pai, e assim vai, né, ampliando. Mas a mãe, por conta da amamentação, é o porto seguro. Ele acha que ele é uma coisa só. E se aquele ali é o porto seguro dele, ele precisa daquilo o tempo todo. E às vezes a gente vê que algumas mães não se preparam para isso, né? Para essa doação completa, que não é fácil, que não é um paraíso, como pintam, Não. sabe? Não é, não é lindo, né? Como você falou, você chegou a ter um baby blue porque provavelmente você chegou num ponto que você não reconhecia nem a sua imagem perante o espelho, Exatamente. né? Exatamente. E você não se prepara para essa transformação. Até a hora de nascer, tá linda, formosa, com o corpo modificado, mas com a roupa linda, perfumada, cabelo feito, maquiada, como a maioria das mulheres, né, gostam de estar. Só que de repente vem tanta novidade, vem um turbilhão que atropela ela de coisas novas que ela tem que viver no dia a dia, que ela não consegue mais ser aquela pessoa. Não é que isso vai acontecer para o resto da vida, ela vai recuperar, vai chegar um momento Sim. que ela vai se encontrar de novo e vai recuperar. Mas ela precisa se preparar para esse período de doação, né? Sim. E ele é forte, ele vem forte, ele desfaz as bases, muitas das vezes, né? Ele nos Sim. faz tremer, assim. Sim. E aí já vem outros conceitos que já estão lá na cabeça da mulher, de que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que ser supermãe, que se ela reclamar um pouquinho que for, ela está deixando de amar o filho dela, ela está deixando de ser a mãe, que ela é ingrata. E aí vem as culpas, né? Que aí começam a nascer as primeiras culpas Nasce um maternas, bebê, né? Que é nasce uma uma coisa. culpa, né? Nascer um bebê, nasce uma Mas culpa a gente junto. precisa desfazer isso. Sim. Isso é um grande aprendizado que a mulher está Sim. precisando vivenciar. Não é isso, sabe? Não é nascer um bebê e nasce uma culpa. A Sim. gente precisa desfazer esse pensamento, né? Sim. E aí eu acho assim, realmente, algumas coisas essa mulher e esse casal vão ter que abrir mão nesses primeiros meses? Vão, mas Sim. não vai ser eterno. E é por um objetivo, afinal de contas, eles lá atrás desejaram esse filho. Por isso que eu Sim. acho que tem que ter um planejamento bem antes, um Sim. planejamento consciente, que não está só na concepção, não é só eu engravidar, é Uhum. eu entender, né, o que eu vou vivenciar a partir daí e o que eu vou precisar doar para crescer né, naquela família, né, para Uhum. acrescentar aquela família, esse Sim. novo ser. Mas assim, uma coisas que eu vejo conversando com as gestantes que eu convivo, né, e depois com as puérperas. Acho que essa estrogestação, que o bebê realmente é fisiológico, necessita da mãe, tá grudadinho. Eu lembro sempre dos bebês koalas. Eles Sim. ficam, né, grudadinho ali o tempo todo. Sim. É necessário para que ele termine a maturação. Nós somos realmente, né, um ser imaturo quando nascemos. É só comparar com os outros mamíferos, que Uhum. em horas eles já estão mamando sozinhos, eles já estão andando, né? Eles já têm um Sim. instinto aí que nós fomos perdendo também, mas o nosso desenvolvimento ele é mais longo. Enquanto um bebezinho, né, de um cavalo, uma vaca, um cachorro está logo se arrastando, ficando em pé, no caso do cavalo, né? Uhum. Do bezerrinho e indo até a mama, a gente leva quase 2 anos, né? A gente leva 1 ano Sim. praticamente, vamos fazer uma generalizar, para começar a andar, Sim. Sim. né? 1 ano e meio. Nós levamos 2 anos para a gente conseguir falar, até 2 anos e meio, falar mesmo, fazer frases, Uhum. se comunicar bem sem gestos, Uhum. né? Então, olha só, o que são 3 meses para um bebezinho que acabou de sair? Ele precisa de colo, sim, ele precisa sentir o cheiro da mãe, o calor do corpo,
e ele precisa daquele alimento, né? E que aquele alimento esteja disponível para ele sempre que ele desejar. E sim, se ele vier um bebezinho assim, ainda perdido, que a gente fala, né? Ainda meio dorminhoco, preguiçosinho, você, como mãe, tem que estimular, tem que mostrar para ele que ele precisa desse alimento, sim. né? E ele vai ficar grudado, sim, sabe? E é isso que ele precisa para se desenvolver. Ele não sabe, né, essa história de falar, nossa, ele está fazendo seu peito de chupeta, eu detesto essa frase. Não Detesto essa existe frase. isso. Ele nem Eu falo, sabe o gente, que é chupeta, então como que ele está fazendo seu peito de exatamente, chupeta? ele nem sabe o que que Ele é. E não, inverte ele... o processo, né? Porque a chupeta, na verdade, veio para Exato. substituir o peito, não o peito para substituir a chupeta, né? Claro, É, o, o peito da mulher tem dois objetivos super importantes. O primeiro de todo, claro, é alimentar. sim, Mas o segundo é maturar esse bebê neurologicamente. sim. Então, sim, deem o peito sem medo, né? Só que, infelizmente, em volta, a Amanda, acredito eu, que tenha falado bastante Falou um sobre isso pouquinho ontem, assim. ainda tem pessoas que estão com conceitos antigos, e aí elas Sim, vêm num momento tão frágil da mulher, ficar, né, minando essa mulher no processo dela de aprendizado, né, de dar, ela está aprendendo a dar alimento para o filho dela, igual o filho está aprendendo a receber esse alimento. Vem sim, essas pessoas com essas frases negativas que não acrescentam nada e aí sim, desestabiliza essa mãe que já está tão emocionalmente abalada. Então, a sim, gente precisa aprender a estar próximo de uma gestante, de uma puérpera recém-parida, sabe? Ela realmente precisa de apoio. Se você não tem algo a acrescentar, manter a distância é o melhor que você pode fazer, sabe? Mas não mina essa mulher. Em contrapartida, ela precisa procurar rede de apoio. Eu falo para as gestantes, formem as suas redes de apoio ainda na gestação. sim, Procurem pessoas que vão te apoiar, que podem ter experiências, que podem fazer trocas, mas que não vão impor o conhecimento delas sobre vocês, que vão estar sim, ali caso você precisar, respeitando a sua opinião, né, respeitando as suas decisões. E o marido, idem. Eu até sim, falo que o marido, ele é meio que um escudo protetor, né? Ele fica entre a mulher e essas pessoas que se aproximam não com uma boa intenção, né, de sim, ajudar de verdade, e sim sim, de manipular aquele ambiente, de impor o conhecimento deles, né? Então, acho que o marido ele precisa fazer esse escudo de proteção. Para ele fazer esse escudo, ele precisa entender também de amamentação, sim, porque não é uma coisa só da mulher. Ah, ela que vai. Não. Realmente, o ato de dar de mamar é da mulher, mas é sim, só isso. O sim, resto, ele pode compartilhar tudo com ela. E pode ser a primeira pessoa e a mais importante da rede de apoio dela, sim, né? Então, eu acho assim, a gestação, ela existe, não é uma invenção. O bebê precisa desse tempo para maturar, começar a entender quem é ele, que ele é um ser à parte daquele que alojou ele por 9 meses, né? Ele precisa dessa proteção contínua da mãe e do pai. E a mulher, em contrapartida, ela precisa externar suas emoções, trabalhar tudo sem medo, falar o que pensa, falar para o marido, para ele também entender o que está acontecendo, e fazer em torno dela, né, é uma rede de apoio mesmo, de sim, verdadeira. E às vezes a nossa rede de apoio está em pessoas estranhas, que não são do sim, nosso convívio social, que não são sim, da nossa família. E às vezes a gente sim, vai receber o melhor apoio de pessoas inicialmente estranhas. Então, não limite a sua busca. Se encontre num grupo que realmente te aceite como você é, te apoie e não te julgue. sim. Acho perfeito isso que você falou. E eu volto, né, algumas casinhas e fico lembrando desse meu período. E aí, pegando um gancho no que você disse, você falou da questão do vínculo, né, de criar o vínculo com o pai. Eu sempre falo, né, quando eu atendo alguma mãe, quando eu converso com alguma amiga, ou então quando eu troco uma ideia com meu marido,
que o vínculo com a mãe ele já vem pré-estabelecido, né? Já está na barriga, já existe aquele contato, o neném já escuta os batimentos cardíacos da mãe, você conversa. E com o pai não é automático como é com a mãe, né? O vínculo precisa ser estimulado e ser estabelecido. Então o pai precisa estar presente para aquela criança. Porque assim como a mãe é o apego seguro inicial, na maioria das vezes, né? O pai, para se tornar, ele precisa ter presença, porque a criança se sente Criança. segura com presença, né? Então, muitas vezes as pessoas Exato. entendem que, assim, o neném nasceu, ele precisa única e exclusivamente da mãe. Então, não tem o que eu possa fazer. E é justamente nessas lacunas que você consegue criar o seu vínculo com o seu filho. Um botar para rotar, um trocar uma fralda, um ficar junto para a mãe poder botar a criança no colo para a mãe poder tomar um banho um pouquinho mais longo de 15 minutos para ela ter aquele momento só dela, que ela está precisando desse respiro. Porque é maravilhoso ser mãe, é encantador, mas não é fácil. A gente perde a nossa identidade, como você disse. Eu muitas vezes me olhava no Exato. espelho, eu não me reconhecia emocionalmente, fisicamente. Eu perdi muito peso muito rápido. Eu não engordei tanto na gestação, mas eu acabei fazendo dieta porque eu tive uma alteração de glicose, então eu perdi muito peso muito rápido. Então, assim, eu olhava no espelho e falava, Jesus, quem sou eu? Né? Onde está a Daniele? A forte, que corria atrás das coisas. Eu muitas vezes só sabia fazer chorar. Então, quando a gente tem essa consciência de que isso pode acontecer, a gente entende que a gente não é um ET, que acontece com outras pessoas também, né? Que acontece com Exato. A várias gente pessoas. tem a mulher, E verdade. pode falar. A mulher tem necessidades pessoais, né, Dani? Que ela Sim, precisa suprir até para ficar sã naquele exatamente. ambiente novo. Eu falava isso, para minha E sanidade mental, eu preciso de um banho sozinha, porque senão eu vou enlouquecer. Porque assim, eu amava estar com a minha filha no colo, mas eu tava precisando de, assim, ir ao banheiro 5 minutos sozinha, porque eu precisava me olhar no espelho e me conectar comigo de novo. Porque a gente, às vezes, isso se perde. E dependendo do. A Olivia tinha uma suspeita de refluxo, então ela era um bebê muito de colo, né? Ela precisava ficar muito no colo, em pé. Então era o dia inteiro no colo. Então, quando minha mãe tava, quando meu marido tava, eu falava, nossa, eu vou aproveitar, vou tomar banho, vou ao banheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, você acaba se desvinculando um pouco da família, porque você aproveita a presença deles para você fazer outras coisas. Porque é é verdade. complicado, e assim, eu não tenho família em Resende, né? Minha família é só minha mãe. Minha família tá toda no Rio, meus irmãos moram fora, e por parte de pai tem as suas famílias. Os irmãos do meu marido também moram fora e têm as suas famílias. Então, o que que eu fiz depois que a minha filha nasceu? Eu tinha algumas amigas grávidas junto comigo. E eu tive a sorte de ter duas amigas, que assim, uma amiga de infância que estava muito distante, e outra que a gente se conhecia de oi aqui em Resende, e a gente ficou muito amiga porque nasceu todo mundo muito perto. E a gente virou a nossa rede de apoio. Então, numa madrugada tensa da criança, 2 horas agarrada no peito, a gente ficava trocando WhatsApp para a gente se fortalecer e ver que a gente não estava sozinha. Até porque eu até falei isso na live de ontem, as pessoas precisam descansar, a vida continua. Então, meu marido precisava dormir porque no dia seguinte tinha que trabalhar, minha mãe também precisava descansar até para poder me ajudar de manhã. E quando eles não estavam, a vida continuava sozinha. E a gente precisa entender e amadurecer essa questão também, né? E quando você fala essa questão da rede de apoio, da gente criar a nossa rede de apoio, eu acho extremamente importante a gente falar do acompanhamento psicológico também. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo por não aceitar ou não se permitir ter um acompanhamento. É claro que nem todas as mães precisam, mas muitas vezes a gente precisa e a gente tem vergonha de mostrar essa vulnerabilidade, que a gente está precisando de um apoio profissional, que a gente está precisando de um suporte, que a gente está precisando de um socorro. E não é problema nenhum. Eu falo que se mostrar vulnerável, pelo contrário, é demonstrar força. Porque a gente demonstra que a gente tem coragem de demonstrar a nossa fragilidade. E demonstrando a nossa Exatamente. E fragilidade, pedir a gente ajuda. pode ser ajudada, né? A gente pode ser ajudado. Porque se a gente não demonstra, as pessoas também não têm uma bola de cristal. E a gente costuma, às vezes, criar uma redoma da mãe leoa, né? Não, eu dou conta de tudo, o filho é meu, eu faço, eu aconteço. E uma hora isso transborda. E quando transborda, às vezes transborda de uma forma muito intensa, que a gente não consegue dar conta e não consegue lidar. Então, eu acho que esse acompanhamento, assim, você faz uma consultoria materna também, né, Sofia? E eu acho muito Faço. legal isso. Eu acho que esse acompanhamento ao longo da gestação, além da gente tratar o físico, a gente ler, entender, fazer curso, entender quais são as oportunidades, entender
como funciona para mim, qual é a dinâmica da minha família, até para a gente poder definir ou planejar um possível parto. Porque eu não posso planejar, deixar que o médico planeje por mim. O que eu falo muito é isso. Hoje, a nossa sociedade tem muitos paradigmas, né? Paradigma da gestação, do parto, da amamentação, da introdução alimentar, do sono. É muito não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. A gente precisa falar do que pode, do que deve, do que é possível. Então, se a gente... E é a bandeira que a gente levanta, né? Isso é possível, isso pode, é seu direito, você pode correr atrás. Você não pode deixar que decidam por você. O parto é da mãe. Então, não é possível que você chegue no médico e o médico fale assim, então vamos marcar a sua cesárea e você está querendo ter um parto humanizado, independente do que o médico acredite. Então, eu acho fundamental. Eu quis muito, eu vou dar um depoimento antes de você falar, eu quis muito um parto natural. Muito, muito. Chegava a ser uma obsessão. Eu queria parir, me sentir mãe, aquela coisa toda. E aí, no finalzinho, meu líquido baixou muito e, por medo, eu acabei optando por uma cesárea. E aí, eu não estava em Resende, mas eu estava com a família toda lá. Minha mãe foi, minha sogra foi, então minha cunhada mora lá, eu tenho amigos lá. Então, eu acabei tendo um suporte muito bacana nesse final da gestação. Fiquei 2 meses lá e eu consegui ter uma cesárea humanizada. Então, eu tive uma equipe de profissionais que eu confiava e que respeitaram todas as minhas escolhas e as minhas decisões junto com o meu marido. Então, aquilo que a gente pesquisou, que a gente estudou, que a gente acreditava que era viável, respeitando a mim, respeitando a neném, aquilo tudo que a gente acreditava foi respeitado. Então, assim, a via de parto foi um detalhe. As nossas escolhas foram respeitadas. E aí, eu não sei se você vai concluir falando alguma coisa, não sei se eu te cortei, mas se você não for, eu queria aproveitar da gente pegar o gancho para falar um pouquinho sobre a questão da humanização no parto. Principalmente você que é doula, que acompanha diretamente, quase que diariamente o parto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica para a gente, porque a gente recebeu muita pergunta falando o que era parto humanizado. E eu até me surpreendi, porque é uma coisa que, assim, por mais que a gente seja uma nomenclatura nova, ela já vem há algum tempo sendo falada, né? E assim, da maioria das perguntas, as mães, e da enquete que eu abri, as mães não sabiam do que se tratava, assim, de parto humanizado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da humanização no parto. Tá. É que esse assunto a gente vai ter sempre o que falar, né? Eu só queria concluir que, assim, as mulheres podem e devem pedir ajuda. Você citou o exemplo mãe leoa, né? Eu acho que nenhuma mulher precisa ser uma leoa, sabe? E ela pode permitir a aproximação, principalmente do marido. Se ela quiser ser aquela mãe leoa que dá conta de tudo, ela acaba afastando o companheiro de se aproximar da própria cria e de se aproximar que dela. esse vínculo se estabeleça também, né? A gente acaba minando isso. Isso. Eu acho que os dois são muito mais capazes juntos e a mulher ela precisa também se abrir um pouco para isso. Ela não precisa dar conta de tudo. Perfeito. Né? Ela pode fazer tudo o que é possível para ela e o que não for possível, ela tem um companheiro do lado para fazer. E se for uma mulher que não tem o seu companheiro, ela com certeza vai encontrar alguém que possa apoiá-la. Né? Eu acho que então, essa é a ela palavra, só né, vai Sofia? poder O que é sozinha se ela possível, quiser. né? O que é possível. A gente tem sempre que ter em mente que assim, a gente vai trabalhar com o que é possível. E tá tudo bem, né? Sempre e tá tudo bem. É isso. E aí, sobre o parto humanizado, que cada vez está ganhando, né, mais, assim, a expressão está alcançando mais pessoas, eu confesso que, assim, eu não gosto muito, mas não da palavra, porque somos todos humanos, né? Mas eu entendo quando ele começou a ser divulgado dessa forma, né? Então, assim, essa humanização ainda está muito confusa para algumas pessoas, principalmente por causa de mídia, né? E acaba que leva você a entender que o humanizado, por exemplo, é só aquele bebê que nasce dentro de casa, é aquele bebê que tem que nascer dentro de uma banheira, e a gente depois vai descobrir que não é nada disso, tá? Quando se põe essa proposta de ser humanizado, é levar em consideração aquela pessoa que está à sua frente, gestando um bebê, e que tem desejos particulares em relação ao próprio corpo, às próprias decisões,
né? E dentre elas está a via de nascimento, de escolha, né? Eu considerar o que ela quer com algo que é dela, é particular. Eu estou ali só como uma pessoa, né? E aí eu digo profissional de saúde em geral, que vai assisti-la em alcançar os desejos dela sempre que possível. E que quando não for exatamente como ela deseja, poder continuar auxiliando ela de forma que a deixe segura, a deixe se sentindo amparada, né? E que ela fique bem. Eu acho que é isso, sabe? Considerar as próprias vontades sobre o próprio corpo e sobre a própria gestação. E aí a gente pode ampliar, né, em várias questões, né? Então, assim, hoje, o que é o parto? Hoje tem várias nomenclaturas sobre parto. Então, assim, você tem um parto normal, você pode ter um parto vaginal, um parto natural e um parto humanizado, que pode englobar tudo isso, quase, né? Mas o principal é assim, a gente já começa a entender esse processo quando a mulher procura fazer, né, o seu plano de parto. Sim. E é muito engraçado quando eu falo com elas, você já pensou em fazer seu plano de parto? Eu já pergunto assim, de propósito, porque eu quero ver como ela vai me devolver a resposta. Mas o que é isso? Nunca ouvi falar, né? Não, eu já vi, mas não sei, eu opinar? Acho tão assim, mas eu opinar sobre algumas ações que eu achei que era natural o médico fazer. E aí você vai descobrindo em que nível de conhecimento aquela gestante está sobre o gestar, sobre o parir, né? E aí você vai conversar com ela, porque hoje o plano de parto é um documento importante de direito da gestante e estimulado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Ali ela vai realmente falar como ela pensa que vai ser o trabalho dela de parto, como vai ser o parto, né? São os desejos dela. Tudo aquilo ali vai ser cumprido? Talvez não. Porque o próprio parto natural, ele já é uma incógnita. Exatamente. Começa que a gente não sabe quando vai entrar o trabalho de parto, qual dia vai ser, qual vai ser a situação, mas ela já se planejou mais ou menos. Como? Ficar um tempo maior em casa, mas não necessariamente sozinha, sendo monitorada, né? Isso traz uma segurança, ser levada para a instituição, quando ela vai ter na instituição com o trabalho de parto avançado, de forma segura para ela e para o bebê. Se ela vai ter um parto domiciliar, ela ter em volta dela as pessoas que vão agregar, que vão apoiá-la, que vão acalmá-la, que vão somar naquele momento, né? E aí ela vai falar, garantir que essa mulher esteja confortável, alimentada, descansada, né? Criar um ambiente no qual ela tenha uma sensação boa. E cada uma tem seu desejo, uma quer ouvir música, outra quer a luz baixa. E aí não pense que música é aquela música de somzinho de fundo. Eu já fui para parto que rolou rock, entendeu? Então o que ela gosta é o que faz ela se soltar, se sentir bem, né? Você pode assim, criar realmente um ambiente que é melhor. Às vezes elas levam algo com elas que traz lembrança de alguém, que traz alguma proteção espiritual. Tudo é possível, é permitir, porque isso não vai atrapalhar em nada na conduta de auxílio a esse parto. Mas isso vai trazer para ela talvez uma segurança, uma tranquilidade enorme para tudo fluir bem, né? Aqui em Resende a gente não tem parto domiciliar, né? A gente não tem equipe de parto domiciliar, então a nossa vivência é o parto nas instituições, mas nós acompanhamos com esse cuidado de ter a gestante segura o maior tempo do trabalho de parto dela em casa, que é o ambiente dela, que ela não vai ficar presa a hora porque ela se distrai, né? E aí flui muito melhor. A cabeça é tudo, né, Sofia? A gente precisa estar com a cabeça boa, principalmente para parir, né?
grande parte dos bloqueios estão na cabeça, né? Ela traz mentalmente coisas que ela não conseguiu resolver durante a gestação, que é importante, por isso eu falo do emocional, de conhecer sua própria história, conhecer seus bloqueios, para desfazer, abrir todas as gavetas, para que elas não, né, esses pequenos fantasmas não apareçam lá durante o trabalho de parto, porque eles são bloqueadores. Às vezes a equipe que está com ela consegue perceber algo lá, ainda consegue extrair e conversar, dar uma solução, mas às vezes não dá. E aquilo ali pode ser um grande problema para fluir, né, o parto normal. Sim. Mas assim, de forma natural, né, normal. Sim. Então, assim, escolher quem ela quer que esteja do lado dela, né? E a gente assegurar que essas pessoas estejam lá, né? De uma forma também confortável. Às vezes o acompanhante, principalmente, ele precisa entender o que vai acontecer para que ele seja mesmo um apoio. Que o parto acaba sendo dos dois também, né? Isso, para que ele possa vivenciar aquele momento, assim, como um momento único e prazeroso, né? Então, tudo isso tem que ser preparado antes. E eu falo assim, essa questão de escolha de parto, via de parto, eu acho, né? E às vezes a gente vai, assim, não vai contra outras profissionais da mesma área, né? Mas eu trabalho com o seguinte pensamento. Cabe a mim dar o máximo de informação sobre o assunto para a gestante, mas a decisão não é minha. Tá? Eu tenho uma escolha pessoal? Tem, com certeza tem, né? Mas ela não é a escolha das gestantes com quem eu estou convivendo, acompanhando. Eu me sinto bem a partir do momento que ela faz a escolha dela consciente. Aí eu cumpri o meu trabalho, porque eu dei toda a informação que ela precisava para que ela escolha com consciência. E a escolha dela vai saber as consequências, vai saber como tudo funciona. Eu não estou ali para julgar ela, sabe? Se ela foi toda uma gestação pensando no parto normal, querendo muito o parto normal, e aí na hora H ela desiste, tudo bem se ela desiste consciente, porque ela falou, não, Sofia, não é para mim agora ainda, tudo bem, sabe? Talvez num outro parto, num outro momento. Ou sim, eu quero parto normal desse jeito, né? Por conta de tudo que eu sei, que eu ouvi, eu aceito ou não uma intervenção, né? Porque é muita história em cima do parto também, hoje, natural, humanizado, né? E muita coisa, eu falo que é mimimi. Porque se você for olhar a fundo, você não está respeitando a opinião da mulher. E aí, a partir daí, você está deixando de ser humanizado, né? Exatamente. Você não está tendo empatia, você não está colocando, eu estou julgando. Não. Eu sou realmente assim, eu tento me colocar neutra, me sinto bem assim, a partir do momento que eu entrego para elas todas as informações. A única coisa e eu sempre falo isso, o parto eletivo, eu acho que ele é feito quando falta conhecimento. Eu fico sempre com essa sensação, acho que faltou informação. Sabe aquela cesárea eletiva? Ou então medo, eu né? Acho que falta... Ou então, às vezes, medo também, né? Eu digo por mim, eu tive muito, eu li horrores, mas eu tinha medo porque eu sabia que, por exemplo, o meu médico não era um médico que fazia partos naturais com frequência. Ele era da cesárea. E ele me garantia o tempo inteiro, ele respeitou muito, ele falava, tá tudo bem, a gente consegue segurar, a gente consegue esperar. Mas eu tive muito medo, eu falava correndo assim, nossa, eu não vou nadar e morrer na praia, eu tô com líquido muito baixo, eu tô com líquido muito baixo. E ele o tempo todo me falava, tá tudo bem, a gente pode esperar mais um pouquinho, mas eu tive muito medo, né? Porque a gente teve algumas questões para poder engravidar e tal. Então eu tive muito medo, e eu falo isso, por mais que eu tivesse o conhecimento, no meu caso o medo foi um pouco mais latente. E hoje eu fico pensando, eu falo, nossa, que besteira, né? Eu confiava tanto neles, eu confiava tanto na equipe. Eu fui ter neném lá, justamente pela questão da confiança. Por que eu não esperei um pouco mais? Eu entendo que aconteceu da forma que tinha que acontecer.
Mas eu me questiono isso. Eu Mas acho que hoje, com é, com a maturidade, talvez, da assimilação das informações, eu tivesse esperado um pouquinho mais, sabe? Essa sensação eu tenho é, também. o medo é um fator, né, que impeditivo, com certeza. Sim, Qualquer tipo de medo, né? Você pode trazer vários, né? sim, Mas ainda fico com aquela sensação, isso sim, sou eu, Sofia, que sim, faltou alguma coisa para quebrar sim, esse medo, sim, sim, né? sem E a dúvida. só que o que foi feito? Foi respeitoso perante você. Exatamente. Não tinha condições de o seu médico te levar. Não, mas você queria tanto, vamos, não, vamos, Sim, não, porque aí você ia fazer algo sobre o sentimento de pressão, né? medo, ia ser uma É, experiência péssima. Né, graças a Deus não, mas se acontecesse alguma coisa, você vinha lá com aquele, você ia se sentir culpada por isso, né? sim, Então você sim, respeitou, né, esse teu momento, que foi algo que você não conseguiu desconstruir antes, e a equipe que uhum, estava com você também acabou te respeitando, né? sim. Isso é assim, você não se sentiu enganada pela equipe Não, que estava com você. não. Isso eu Você acho o tomou uma principal. decisão Isso eu acho o de não principal. continuar. E Exatamente. é isso. A escolha foi minha Isso e eles, todas as minhas escolhas foram muito respeitadas. Quando eu cheguei com o meu plano de parto, ele olhou, porque a gente não sabia como falar, eu e meu marido, né? A gente falava, fizemos, e aí, que momento que a gente entrega? Porque a gente sabia que não era muito da área dele, assim, né? Ele não trabalhava muito nessa linha. E aí eu cheguei numa das consultas e falei, eu já fiz o meu plano de parto. Aí ele deu uma risada. Falei, eu entreguei, e assim, o tempo inteiro. Aí depois eu mandei para ele. Ele falou: me manda por e-mail, vou passar para a equipe. Perguntei quem seria a pediatra do dia, porque tinha alguns procedimentos que a gente considerava invasivos, a gente não queria que aspirasse, a gente não queria que pingasse colírio, algumas coisas que a gente leu a respeito e que a gente achava que as coisas já tinham evoluído, que não eram necessárias. Então, a gente deu assim as ferramentas para ele e aí ele, alguns momentos ele ainda comentou: mas isso é um procedimento, usou uns argumentos técnicos. A gente falou: não, tudo bem, mas ainda assim a gente prefere não. E não foi feito. Na hora do parto, a pediatra veio conversar com a gente. Aí eu até falei isso ontem com a Amanda, né? Como Deus faz tudo nas coisas certas, a gente teve uma pediatra super humanizada no parto. E aí ela respeitou todas as nossas escolhas, inclusive nos direcionou muito. A Olivia precisou ficar numa observaçãozinha dentro do centro cirúrgico ainda, por questões de estabilizar a respiração e tal. E ela o tempo inteiro manteve a Olivia comigo, trouxe para mamar na primeira hora. Então, assim, eu falo que foi tudo da forma com que a gente esperava, mesmo que a via de nascimento não tenha sido a que eu idealizei. Porque muitas vezes a gente idealiza, né? E eu idealizei muito, eu me via parindo, sabe? E eu queria tanto que eu fiquei em São Paulo muito tempo sozinha, eu andava feito louco o dia inteiro com aquele barrigão, eu ficava no chuveiro agachando, levantando, porque eu queria muito parir. E aí, quando eu entendi que, assim, ainda ia demorar, o líquido tinha baixado, eu comecei a não me sentir bem, eu falei, bom, vou parar por aqui, porque eu acho que eu tô chegando no meu limite, eu tô com medo, e aí com medo eu acho que não vai rolar. E aí foi quando a gente acabou uhum. optando por fazer a cesárea. Mas eu acho que essa questão que você falou do respeito, eu acho fundamental. Porque quando a gente respeita a decisão da mãe, né, da gestante, a gente dá confiança para ela, né? A gente dá segurança. Eu, pelo menos, me senti muito segura porque eu me senti respeitada, eu me senti acolhida. Eu vi que tudo que eu pedia e até o que eu tinha dúvida, eles me explicavam de forma muito respeitosa. E eu acho que esse é o ponto, né, Sofia? Foi exatamente o que você Para falou, é mim, respeitar as é, escolhas da família, da eu acho que gestante. o humanizado para mim hoje eu encaro assim, saber ouvir, né? Assimilar, ouvir de verdade, né? Sim, O que aquela gestante está querendo falar, né? sim, Assimilar e respeitar, sabe? O respeito está acima de tudo. Quando há o respeito, seja ele em concordo, qualquer ação, em qualquer momento, você foi humanizado, entendeu? concordo. Eu Você concordo, teve um atendimento humanizado. Tem que ter concordo. empatia também, sabe? Você tem que se colocar. Poxa, se fosse comigo, eu ia gostar disso,
né? Isso te ajuda a entender o que às vezes está tão fora da sua realidade. Como um profissional Sim, de saúde, tá? Pô, ele tentou com meios técnicos te convencer. Quando a gente consegue sair um pouquinho do nosso lugar e se colocar no do outro e pensar, poxa, se eu fosse ela, sem ter esses conhecimentos que eu tenho, sim, desejando, eu ia querer ser atendido, sabe? Com sim, sim, segurança, mas sim, eu gostaria de ser atendido e com respeito. E a partir do momento que você põe essa confiança na equipe que você escolheu, fica muito mais fácil qualquer decisão no final. sim. E uma coisa que você, uma palavra que você falou, e às vezes eu, né, encontro gestantes nesse sentido, e eu também vai um pouco contra o que eu penso. Eu acho que o parto, ele não tem que ser idealizado, sabe? Ele tem que ser desejado. Sim, Né? Você deseja, é a sua vontade, você vai procurar se informar sobre a sua vontade, para entender como ela funciona, se ela é viável, sim, como eu me encaixo nela, mas eu não vou idealizar, né? De forma geral agora aqui, Dani, eu vou te falar, eu sempre encarei o que a gente idealiza demais, a gente tem uma chance enorme de se frustrar. ah, sem sombra de... Quanto maior a Tá? idealização, maior a frustração, né? É É. E proporcional. aí, E aí eu coloco assim, eu peço mesmo, não idealize, deseje, trabalhe em função, Sim, mas entenda que existe uma porcentagem mínima de chance de não acontecer como você desejou. sim, E aí você precisa conhecer o outro lado, sim, entender como funciona e saber que é possível também que aconteça de forma respeitosa, que é como você falou, sua sim, cesárea foi respeitosa, né? sim, E é a segurança dos dois. A via de nascimento, a cesárea, ela não foi criada à toa. sim, Ela é uma ferramenta que tem realmente a sua função. O grande problema da cesárea hoje é que ela é usada de forma indiscriminada, por exatamente, comodismo, por exatamente. questões, né, Financeiras, alheias, né? Vários motivos, financeiras, né? Sim, alheias ao natural. É isso, eu não exatamente. concordo. Mas ela é uma ferramenta, como existem outras, né, Sim, da área médica, que já realmente teve os seus momentos que ela se tornou necessária e se tornou a melhor sim, forma de trazer ao mundo aquela criança, sim, sem sombra de tá? dúvida. Então, eu não sou 100% anti-cesárea. Eu não sou a favor da cesárea eletiva, Sim, né? Eu não sou a favor da cesárea na qual a mulher passa enganada, onde sim, não foi respeitada a vontade dela, que foi sim, inventado um motivo para ela ir para uma cesárea. Isso eu não sou a favor, também não. sabe? Mas essa ferramenta, a gente Sim, sabe que já salvou também salva vidas, vidas, já né? trouxe questões necessárias, né? Exatamente. Então, assim, mais uma vez eu falo, a gestante precisa de informação e a gestante precisa encontrar pessoas profissionais que estão em comum acordo com os desejos dela e no Sim, qual eles criem um vínculo e passem sim, a ter confiança um no outro, entendeu? sim. E para a gente conseguir chegar nesse parto, a gente precisa ter a consciência, né? A gente precisa ganhar consciência ao longo da gestação. Então, por isso que eu Sim. acho tão importante a gente trazer isso à tona, a gente conversar sobre esse assunto, a gente falar sobre isso em live, em post, trocar ideia com as pessoas, buscar informação de alguma forma, porque se a gente não tem a informação, fica difícil a gente ter o poder de decisão e de escolha. E muitas vezes o poder de decisão vai acontecer, mas a gente tem que ter a consciência de que ele pode sair diferente. Foi isso que você falou. Eu no início eu Uhum. idealizei muito, porque eu queria muito, porque eu entendia que era a melhor forma para ela, para mim, nascer de maneira natural. E aí, aos poucos, eu fui lendo e eu aceitei que ela nasceria para o que fosse possível, que fosse viável naquele momento. Isso considerando os meus medos, considerando as questões físicas, né, as questões do local, da rede de apoio que estava lá, enfim. Então, a gente precisa ter consciência. Eu falo que assim, a informação ela está sempre ali. A gente precisa saber, a gente precisa conhecer para a gente poder tomar as nossas decisões, para a gente poder, inclusive, saber de onde partir.
Então, a gente tem que estar muito confortável com as nossas escolhas. Eu tenho amigas que falam assim, eu jamais pariria de parto normal. Eu não tenho estrutura para isso. E aí eu pergunto, mas por quê? Ah, eu odeio sentir dor, eu quando sinto dor eu desmaio. Então, a gente sabe que tem algumas crenças por trás disso tudo aí. E tudo bem se ela não se sentir preparada para ter um parto natural. Ela precisa se sentir segura para parir, né? Independente da forma. Eu não sou a favor de cesárea marcada, mas eu entendo que muitas vezes é o melhor caminho de solução para a mãe por N questões, né? A maioria das minhas amigas foi feita cesárea. Eu tenho poucas amigas que pariram, né, de parto normal. Então eu tive poucas mães para conversar. Minha cunhada na época foi muito uma das pessoas que, assim, como referência, porque ela que trouxe, inclusive, luz para essas questões para mim. Ela acabou precisando fazer uma cesárea de emergência também. Então, foi ela que trouxe para mim essa questão do respeito no parto, que era possível fazer uma cesárea de maneira respeitosa. Então, o que eu sempre falo para essas minhas amigas de parto eu tenho pavor de parir de parto normal. Eu falo, conversa com algum profissional da área, estuda, não é isso que a televisão mostra. Cada um tem um limiar de dor diferente, cada um tem um corpo diferente, cada um tem uma mentalidade diferente. Então, nem sempre o que aconteceu para um vai acontecer para outro. A gente precisa ter consciência da informação, a gente precisa buscar a informação e, com base nas informações e nas evidências que a gente tem, a gente tomar as escolhas e tomar a decisão que vai ser mais confortável para a gente também, né? Porque não adianta a gente empurrar, não adianta eu falar para você, tem que ser natural, tem que ser natural, tem que ser natural, e você não está preparado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente para aquilo. Pode realmente se tornar um problema. Então, eu acho que o caminho do respeito, que foi o que você colocou, eu acho que é o caminho para todas as relações, né? A gente precisa ter a questão da empatia, como você colocou, a questão do respeito, a questão da informação e principalmente da consciência para tomada de decisão, para as escolhas. Porque a gente tem livre-arbítrio para tudo, né? Para tudo tem ônus e bônus. Então a gente precisa botar na balança, porque assim, com certeza consequências tem. A gente até falou sobre isso. Lá na frente tem consequências, tudo na vida tem consequência. E a gente tem o poder de escolher que caminho a gente quer seguir. Se é o da praticidade, se é o que vai ser um pouco mais doloroso agora, mas que lá na frente vai ter consequências mais benéficas. Mas para isso a gente precisa ter consciência das informações, né, Sofia? O nosso tempo está acabando, o Instagram deu até mais uns minutinhos pra gente. Então eu descobri que ele fecha sozinho. Então vamos continuar falando, porque ontem eu despedi da Amanda e acho que dava mais. E aí se cair, a gente Eu vou deixar... Termina. Tá, eu vou tentar ser objetiva, mas eu senti vontade de falar uma coisa sobre a cesárea eletiva. Para quem não sabe, a gente fala cesárea eletiva é aquela que você marca o dia que a criança vai nascer com a hora, né? Eu tenho sempre a sensação, quando a cesárea eletiva é escolhida por medo, é que ela levou a isso por falta também de informação e um pouco de condução do profissional que está com ela. Por comodismo de agenda, né? Por não querer ficar disponível para ser chamado a qualquer momento para realizar a cesárea. Sim. Porque aí coloca assim, a mulher fica achando que para ela esperar o corpo dar um sinal que é hora do bebê nascer, esse sinal está relacionado à dor, a já sentir dor. Sim. E a gente sabe que não é isso. Vem vários outros sinais antes mesmo da dor, da contração. Sim. E aí mostra que aquele corpo está pronto, está sendo preparado para nascer o bebê. E aí ela muda a via de nascimento. E a partir do momento que o bebê nasce no dia só com a mudança da via, deixou de ser letiva. Sim. Porque assim, tem pessoas que escolhem data por motivos de comemoração, por crenças. Aniversário da família. Então, outras coisas. Não pode nascer determinado dia da semana. Isso. Quando a pessoa escolhe por medo, porque tem algum tipo de medo relacionado que foi colocado, eu fico triste. Porque eu sei que ela poderia ou tirar as dúvidas e pensar num parto normal, ou ela poderia continuar na decisão de uma cesárea, mas não mais eletiva. Sim. E assim, eu tenho uma lembrança maravilhosa. Hoje a criança já está, acho que com 6 anos, 7, quando um casal foi para um curso meu de formação, né, de casais grávidos, e eles tinham data já para
para o nascimento do bebê. A cesárea estava marcada para 2 semanas depois, né, do dia do curso. E aí eles vieram conversando, estava muito certa, eu conheço ela, tem toda uma questão também. E aí, tranquilo. E eu falei do não marcar a data, esperar dar o sinal, e poderia ser a via de nascimento por cesárea, e foi. E eu me lembro que 1 semana e meia depois, né, eu recebi uma ligação do pai, todo contente, contando que o bebê tinha nascido de cesárea, mas que não tinha sido eletiva, que tinha sido na hora dele, porque ela começou a dar os sinais. E a voz dele mostrava para ele foi uma conquista. Ele Sim, falava tão orgulhoso que o bebê veio no tempo dele, só foi pela cesárea para ele, mas mudou. sim, Quando eles entenderam sim. que não é assim a diferença de ser uma eletiva e de esperar o momento certo, né? Sim. Então eu tenho isso guardado no coração assim muito, e eu acho que é isso, às vezes falta também um Eu pouquinho, super né, dessa concordo. de Eu entender sou esse processo. frustrada. Eu confesso que eu sou frustrada e hoje eu não teria, o medo não teria tomado conta de mim. Hoje eu teria seguido, assim, tenho mais informação e teria seguido por outro caminho. Eu me senti muito Mas isso não frustrada, acontece. já trabalhei isso, mas eu fiquei muito frustrada, muito. Porque eu falei, poxa vida, eu queria exatamente isso. Eu queria ter a sensação de entrar em trabalho de parto, que eu queria que ela nascesse no momento dela, sabe? Então eu fiquei muito frustrada com isso. Hoje isso já não é mais uma questão, mas eu tenho convicção que se eu engravidar de novo, sem sombra de dúvida, a não ser que eu tenha algum risco, né, para mim ou para o neném, mas não tendo nenhum risco para a gente, sem sombra de dúvida, eu espero o tempo dela, porque hoje eu sou muito mais munida de informação do que na época, sem sombra de dúvida, E sem assim sombra de vai. dúvida. Sim. É verdade. E é Isso isso que eu acho acontece legal. muito, A gente aprende também, né, Sofia? A gente aprende. com certeza. Então, o segundo Eu filho já tenho veio de uma várias. outra forma, né? A gente, em todas as questões, e a gente acaba aprendendo. Nenhuma gestação é igual à outra, de mulher nenhuma, e nem da mesma mulher. E a cada filho que é uma outra mulher, num outro momento, com Sim, um outro aprendizado, você só vai somar, né? Eu hoje sim, tenho várias gestantes que eu estou como doulas dela, que elas estão no segundo filho, depois de uma cesárea, se sim. planejando para um parto normal, Eu entendeu? confesso Então que é é meu sempre sonho. assim, Confesso que é meu sonho. Nossa, eu doida pra né? parir. E é engraçado porque eu sempre tive pavor de parto normal. E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, gente, mas que coisa linda. E para mim abriu assim, um mundo. E eu sou doida, doida, doida. Eu ainda brinco assim, eu queria engravidar de novo. Um dos motivos, óbvio, não o principal, mas porque eu queria passar por essa vivência de parir, sabe? De ter um parto normal. E aí o pessoal falava, desde você sentir dor, eu falava, ai, quero tanto sentir a dor do parto. O pessoal me chamava de louca, mas eu sempre tive muito isso. Depois, óbvio, que eu li sobre o assunto e que eu vi, eu queria muito, e isso foi uma grande frustração. E hoje eu enxergo, né, que na época talvez a cabeça, a maturidade emocional minha não fosse a mesma, o conhecimento talvez que eu tivesse não fosse suficiente, mas eu tenho muito essa questão. Eu me frustrei, já aceitei, mas eu quero muito, porque eu acho um momento tão lindo e acho tão importante que a criança venha ao mundo no tempo dela, né? Significa que ela está pronta para vir, né? Ela não é tirada antes do tempo, ela está pronta para vir. E em vários aspectos, né? Físico, espiritual, em vários aspectos. Então eu acho muito interessante esse E processo. essa, assim, eu acho que no teu caso, Dani, você tem, como você falou, você tem o seu desejo, nada matou esse desejo, você Não, ficou acolhe mais esse forte. sentimento, né, da outra gestação, e daqui para frente, se vocês vierem a ter um outro filho, e aí você vai vivenciar aquela gestação. São duas gestações separadas, Sim, sabe? Isso é muito importante sim, de entender. Não, sim. por Não dá isso a para gente precisa comparar. resolver uma para depois pensar na Sim, outra, né? sim, A gente volta ao assunto do emocional, né? E às vezes até sim. da ajuda de um profissional nesse Sem dúvida, sentido, sem né? Eu dúvida. acho isso muito importante, né? A gente Nossa, pensar fundamental, em ter fundamental, essa questão resolvida. Mas é fundamental. isso, eu assim, eu estou muito feliz, eu cada vez vejo que as pessoas estão mudando, estão procurando,
o motivo da procura por um parto normal, por um parto humanizado, na verdade é o desejo de ter um parto natural humanizado, né? Cada Sim, vez mais as sim, mulheres estão procurando isso sim, e os motivos são diversos, ainda chegam vários motivos, né? Mas o importante é que elas estão se permitindo, sim, apesar de toda a barreira que ainda existe, né? sim, Sobre o sim, assunto. sim, E assim, eu gostaria que tivesse muitos mais profissionais que acolhessem e permitissem isso. Ainda é muito pouco, mas já sim, existem que acolhem sim, com esse olhar, né, sim, humanizado. E é isso que a gente tem que assim, festejar e sim, apoiar e sim, valorizar, né? E sim. estimular outros a entenderem esse processo, porque eu falo assim, a gente precisa também estimular os profissionais de saúde a Principalmente, né, entender. Sofia? Principalmente, porque eu acho que eles que trazem esse suporte, essa segurança. E se eles não vêm com essa bagagem, fica muito mais difícil. Por isso que eu acho tão fundamental o seu trabalho, da doula. Porque muitas vezes você vem fazendo esse papel da área de saúde toda. E quando a gente chega no médico, a gente já chega com toda essa bagagem de conhecimento e esse acolhimento que as doulas dão pra gente, né? Então, quando a gente chega para o médico, a gente já chega munido de conhecimento, já chega seguro, já chega mais tranquilo, já chega com informação. E muitas vezes o médico até recebe de outra forma, porque ele vê assim, poxa, tá buscando, né? Ela tem conhecimento do assunto, eu não vou conseguir impor a minha decisão aqui. E isso acaba sendo uma via de mão dupla. Porque se a gente também não Com luta certeza. pelos nossos direitos, mesmo a gente sabendo quais são, se a gente não luta por eles, a gente consegue exatamente ficar sempre no mesmo no sistema. A gente nunca sai. A gente fica repetindo, né? Uhum. Padrão, repetindo padrão, repetindo padrão. Então a gente precisa realmente se colocar diante dessa situação para que a gente possa ser respeitado, para que as nossas escolhas possam ser respeitadas e para cada vez mais isso ser o normal e não ser o diferenciado. Porque hoje em dia É parir de verdade. forma, né, natural, parto normal, parto humanizado, é um diferencial. Infelizmente não é ainda o comum para a sociedade. E a É gente tem que, na verdade. verdade, inverter esse processo, né? A gente tem que Mas a gente está mostrar que trabalhando para isso. exatamente. Já é um grande avanço, né? Chegar onde a gente está já é um grande avanço. Eu tenho certeza que essa evolução ela é contínua e já já, se Deus quiser, com o trabalho de todo mundo da área de saúde, com o trabalho das doulas, com o trabalho do pessoal que também fala sobre isso em outras áreas de saúde, com certeza as coisas vão mudando, né? Para melhor. Não, com certeza. E hoje a gente já está com equipes multidisciplinares, né, assim, dando esse suporte. Então, são vários profissionais com o mesmo pensamento, cada um na sua área, mas com um objetivo comum, né, de apoiar e dar o Sim. suporte para a mulher, para o casal. Então, eu brinco também com as gestantes que elas sempre perguntam assim, nossa, mas só tem uma sala de parto, né? Quando aqui, né, na Sim, nossa região, na sim, maternidade, no hospital. E eu falei, sim. E ela dá conta, infelizmente. Eu quero ver pois o é, dia que precisa ter várias salas de parto e elas todas vão estar ocupadas e a gente vai precisar esperar, sabe? Mas ainda não é essa a realidade. Mas verdade. olhando pelo lado bom, né? Olhando pelo lado do copo cheio, tem Sim, salas de parto, é uma cidade pequena onde tanto o hospital quanto a maternidade estão promovendo uma sim, área, um espaço para que elas sim, possam parir, né? E temos profissionais também que já estão apoiando isso há sim. algum tempo na nossa Já é um região. A gente avanço, sabe de já é um lugares que não avanço. tem nada disso, que ela precisa ir se deslocar para outra cidade, quer dizer, mais um empecilho para alcançar, né, Sim. o Aqui desejo no dela. próprio Então, entorno, né, Sofia? Se a gente for olhar as cidades aqui em volta, para ter esse tipo de atendimento, precisa vir para cá, né? Porque as a cidades gente do entorno recebe muitos também, casais de fora. também não tem. Então é um passo de formiguinha, mas que aos poucos, né, felizmente, a gente está conseguindo galgar. Eu fico É muito verdade. feliz porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu falo que quanto mais a gente multiplica, melhora para todo mundo. A gente empodera as mães. Eu gosto muito de falar, eu não gosto nem de falar em ponderar, eu gosto de falar
que as mães se sentem capazes, né? Se sentem conscientes e com isso a gente tem a nossa força latente. Então eu Uhum. acho que assim, eu admiro muito o seu trabalho. Se eu tiver um Ai, próximo obrigada. neném aqui em Resende, com certeza você vai estar comigo, sem sombra de dúvida. E eu acho Vai que é ser um um prazer. trabalho, eu acho que é um trabalho fundamental, tanto do emocional quanto do físico, quanto na hora do parto também. Eu acho que é um trabalho que acompanha a mãe num período de muita fragilidade para algumas, de vulnerabilidade, de alguma, às vezes de solidão, porque a gente sabe que nem todas as mães têm o pai do lado. Então, tem o Isso. cônjuge presente, então a gente precisa ter essa âncora de alguma forma. E muitas vezes a doula acaba fazendo esse papel. Então, eu acho um papel lindo. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Queria te Uhum. agradecer por esse papo delicioso e que o Instagram nos concedeu mais 15 minutos. Olha que maravilha, Nossa, além do normal. Tô com medo de fechar de repente. Tiveram Dani, algumas então, perguntas que a gente não conseguiu responder. Eu vou te mandar depois no privado, Sofia, que aí você me responde e eu tá, boto lá no canal do Telegram para as mamães também. claro. Queria te Uhum. agradecer muitíssimo. Foi uma noite deliciosa, um papo delicioso. Te ouvir é sempre um presente, é sempre um conforto, é sempre uma grande Ai, alegria. obrigada. Dani, eu que agradeço. É um assunto que eu amo falar. Obrigada pela oportunidade. Quero Imagina. também te parabenizar não só pela ideia da semana, né? Achei assim todos os temas estão lindos, maravilhosos e importantes, como também pelo seu novo trabalho, né? Eu tive Sim, a felicidade de fazer a mentoria com você lá, sim, né? Também participando. A gente sabe a sim, história uma da outra, das nossas sim, questões, do nosso sim, crescimento. E eu estou sim. assim encantada, né, com Obrigada. essa abertura desse novo trabalho para você. Eu tenho certeza que vai ser muito próspero, né? Amém. Você só vai Amém. acrescentar. É sempre um trabalho que a gente gosta, o aprendizado é mútuo, né? Então você vai poder Sim. trazer conhecimento para muitas famílias, Eu mas também aprendo vai mais do que receber eu ensino, eu acho. É conhecimento. sempre um aprendizado. É sempre É, assim, é. tá? E eu estou à sua disposição para sempre que você precisar, porque eu amo poder fazer essa troca e só agradecimento, gratidão mesmo, né? Vou seguir a semana assistindo Sim, vai ser um e é prazer. isso, tá Já bom? tem algumas mamães que pediram alguns outros temas, então a gente já pode pensar em umas lives futuras aí, que elas vieram com algumas Tá perguntas que bom, não estavam de acordo com o tema, mas a gente já vai planejando isso aí mais pra frente. A Ivy está então, perguntando se vai ficar gravado. Eu vou subir para o IGTV. Até domingo vai estar disponível lá no IGTV, tá? Depois eu vou tirar do Instagram e vou deixar disponibilizado lá no canal do Telegram, tá bom? Sofia, um então, beijo, boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigada pela obrigada. participação de todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite Boa para noite. todos e obrigada. Tchau. Tchau, tchau.